Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Ana Lúcia, professora de vocês de matemática. Estou aqui retomando as aulas de nivelamento, de OE, orientação de estudos. Vocês terão um formulário para fazer sobre essa matéria, né, que são números racionais e frações. Então, aqui eu estou retomando para dar um apoio e vocês terem melhor condição, né, de poder fazer o nivelamento, tá bom? Então, temos aqui a habilidade, são duas habilidades, que sobre números racionais e números decimais, né? São frações. Aqui eu coloquei para vocês uma definição do que é um número racional. Então, o número racional são números que podem ser escritos na forma de fração, que eu já até tinha falado na sala com vocês. Esses números podem também ter representação decimal finita, quer dizer, o número com vírgula é o número decimal, finita, porque tem fim, ou decimal infinita, não tem fim. E periódica, o que seria? Igual seria 0,33333. Então, esse número que se repete é chamado de período. Então, por isso que a gente chama de dízima periódica, tá? Então, a dízima periódica também é um número racional. E ele não tem fim, né? É infinito. E continuando aqui, nós temos alguns exemplos de números racionais. Aqui o número 2. Se eu colocar 2 sobre 1, ele continua sendo 2. 5 sobre 1 também. E ele se transformou em fração. Então, se ele pode ser uma fração, transformar em uma fração, ele é um número racional. Esse último aqui é menos 7, a gente vai ver número negativo mais para frente, tá? Mas o número negativo também, olha, se transforma em fração. Números decimais exatos. 0,2 é a mesma coisa que 2 décimos. Né? Ó, tem uma casa decimal e um zero. Então, se eu fizer 2 dividido por 10, dá 0,2. Então, olha, ele se transformou em fração. 0,06 é a mesma coisa que 6 centésimos. Então, duas casas decimais, 2 zeros. E o último aqui, 2,173. Então, é a mesma coisa que 2.173 por 1.000. Então, tem 3 casas decimais, 3 zeros. Então, ele também se transforma em fração. Então, eles são números decimais. São números racionais, desculpa. Os números periódicos e as dízimas periódicas, tipo, se eu fizer 3 dividido por 9, vai dar 0,3333. Então, é um número periódico, é um número racional que vai para o infinito. Aqui também, ó, 239 por 990. Se a gente dividir, vai dar uma dízima periódica que vai repetindo sempre o 41, 41, 41, 41. Então, esses números que são infinitos e é uma dízima periódica, né, que também pode ser transformado em fração, são números racionais também, tá bom? Então, agora nós vamos ver aqui alguns exemplos de operações com números decimais. Como eu já falei, número com vírgula, né? Então, aqui, olha, notem que foi colocado vírgula embaixo de vírgula. Ó, olha a vírgula aqui, a vírgula. Então, quando a gente vai armar a conta, a gente tem que colocar vírgula embaixo de vírgula. E completou com zero nos lugares aqui que está faltando o número, né? Você pode completar ou não. Tem aluno que costuma completar, tem aluno que não, vai de cada caso, tá? E é só somar. Aqui já é uma subtração. Notem também que foi colocado vírgula embaixo de vírgula aqui, ó. Tá vendo? Aí coloquei muito grande aqui, ó. Ó, vírgula embaixo de vírgula, tá? E depois, claro, foi feita a conta de menos, emprestando para o zero, né? Porque aqui zero não tira 9, então tem que emprestar, vai ficar 10, tá? Então, você tem que lembrar de pôr vírgula embaixo de vírgula, senão a conta não dá certo. Aqui nós temos uma multiplicação. Quando você for multiplicar, verifique aqui que não há necessidade de pôr vírgula embaixo de vírgula. Tá vendo? Não está embaixo, ó. Circulei aqui de amarelo. Porque você vai multiplicar normal, primeiro pelo 5, depois você vai multiplicar aqui pelo 1, né? Aqui, pelo 5, pelo 1. Lembrar de pular uma casinha aqui, tem gente que põe um maisinho, tem gente que pula uma casa. E aí, no final, você pula 3 casas e coloca a vírgula. Por quê? Tá, ó.
Porque o primeiro número aqui, 3,67, ele tem duas casas decimais. E 1,5 tem uma casa. Note que está grifado aqui de vermelho. Então, somando, são 3 casas decimais. Aí você pula as 3 casas decimais. Ó, veja nesse exemplo aqui, está explicando direitinho. Ó. 3,75 tem duas casas decimais. Né? Duas aqui. O 2,9 tem uma casa, então também dá um total de 3 casas. E aqui pulou 3 casas. Então, você multiplica normal, né, o 9, depois o 2, soma, né, não esquecendo aqui ó, de pular uma casa, né, aqui, ou coloca o maisinho. E no final você pula as 3 casas decimais, tá? Não há necessidade, como eu já falei, de pôr vírgula embaixo de vírgula. Seguindo aqui, nós temos agora a divisão. Na divisão, nós precisamos igualar casa. Tá vendo aqui, ó? Ele tem uma casa decimal e esse tem duas. Então, o que foi feito? Colocado um zero. Aí ficou duas casas, duas casas. Feito isso, foi cancelado a vírgula, ou apaga, ou cancela. Aí ficou, então, 250 dividido por 5. Aí ele pegou o 25, né? Quantas vezes o 5 cabe no 25? 5 vezes. Então, 5 vezes 5, 25. Ó. Tira, sobrou zero. Desce esse zero. E aí, esse zero veio aqui, tá bom? Já nessa, olha, essa tá ao contrário daquela, né? Ó, aqui tem uma casa e esse não tem casa. Aí foi preciso colocar uma casa aqui no divisor. Lá no outro, né, a casa foi colocada no número da esquerda, aqui está sendo colocado no número da direita. Aí, feito isso, cancelou a vírgula, ficou 52 dividido por 20, né? E aí, quantas vezes o 20 cabe no 52? Então, ó, duas vezes, que dá 40. Aí sobra 12. Aí emprestou um zero, olha, coisa que não aconteceu no anterior, ó, aqui, ó, emprestou um zero. Emprestou um zero, foi colocado uma vírgula. Aí quantas vezes o 20 cabe no 120? 6 vezes. Para 120, nada. Então, sempre quando for fazer a divisão, tem que começar igualando casas, tá bom? Seguindo aqui, nós vamos ter agora uma soma de frações, operações com frações. Vejam aqui que os denominadores são iguais, né? Então, quando o denominador é igual, a gente conserva o denominador, mantém ele e soma em cima, tá? Por isso que, então, 8 mais 12 é 20, então fica 20 meios, 20 por 2. E 20 dividido por 2 é 10, ó, a conta dá exata, tá bom? Aqui nós já temos o denominador 13. Então, 1 trezeavos mais 5 trezeavos mais 3 trezeavos. Então, ó, mantém o 13 e soma em cima. Então, 1 mais 5 mais 3, 9 trezeavos. Aqui não dá para simplificar, não é uma conta exata. Já aqui, ó, nós temos o denominador 23. Então, foi conservado, né? Aqui ele esqueceu de pôr o sinal de igual, ó. Foi conservado 23 e somou em cima 14 mais 7, 21, mais 2, 23. E 23 dividido por 23 é 1, então essa conta deu exata. Então, quando o denominador for igual, conserva o denominador, mantém ele e soma em cima. Seguindo aqui, nós vamos ver agora quando o denominador é diferente. Então, vejam esse aqui, que o denominador é 4 e no outro é 5. Ó. Então, a gente usa o método da borboleta, que eu já tinha falado para vocês em sala, e vocês falaram que nunca tinham ouvido falar. Então, como que eu faço? Eu vou pegar e vou aqui multiplicar, vamos dizer, em cruz. Ó. Por isso que está aqui, parece a asinha da borboleta. Ó. 3 vezes 5, que dá 15. Aí, 2 vezes 4, que dá 8, certo? Até aí tudo bem? Feito isso, eu também vou multiplicar embaixo. Ó. Eu vou fazer aqui a multiplicação do 4 pelo 5. Ó. 4 vezes 5, 20.
E aí, esse 15 e o 8 que deu aqui em cima, quando a gente multiplicou em cruz, a gente soma. Então, 15 mais 8, né? Porque não era uma conta de mais, então a gente vai somar. Se fosse de menos, seria menos. Dá 23. E o 20 a gente mantém aqui, certo? Porque a gente multiplicou 4 por 5 e deu 20. E essa resposta não dá para simplificar. Então, a resposta é 23 por 20. 23 vinteavos, tá bom? Seguindo aqui, eu coloquei um outro exemplo da borboleta, né? Até aqui, até a menininha mostrando, né, que é o método da borboleta. Então, ó, ela fez aqui 6 vezes 1, né, que deu 6. 5 vezes 2, que deu 10. E aqui, o 2 vezes 6, que deu 12. Aí, somando, né, porque novamente era uma conta de mais, vai dar 16 por 12. E aí, aqui, ó, dá para simplificar por 4. Simplificar é dividir os 2 por 4. Então, 16 dividido por 4 dá 4, 12 dividido por 4 dá 3. Então, a resposta final é 4 terços. Tudo bem? Espero que tenha explicado, deixado claro para vocês. Eu sei que é um conteúdo que eu não sei se vocês aprenderam direito no sexto ano. Tá bom? Mas qualquer dúvida é só me chamar. E agora vocês terão que fazer a atividade aí do nivelamento. Peço que façam com atenção, né? Porque ela vale nota. Boa sorte e tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus. Beijão!